Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a este debate sobre a juventude, que junta 5 das 6 candidaturas à Câmara Municipal de Lagos. Só não está presente a candidatura do PAN, que declinou o nosso convite. Estaríamos em breves momentos também em direto para o Facebook, através da página da Associação da Agarra, portanto, saúde também, todos os que nos veem através das redes sociais. Este debate é organizado pela Associação Jovem de Lagos Agarra e, devido ao âmbito da associação, só serão tratados neste debate questões relacionadas com a juventude. Endereçámos convites às associações culturais, recreativas e juvenis, estão aqui algumas delas que aceitaram o nosso convite, e na próxima hora e meia pretendemos que haja uma troca de ideias clara, uma troca de projetos, ideias de projetos para o futuro, para os próximos 4 anos, das diversas candidaturas. Não vamos permitir que nenhum dos presentes tente monopolizar o debate, nem tampouco usar as suas intervenções com o objetivo de denegrir a imagem dos seus opositores, nem fazer ataques pessoais a qualquer um dos presentes. O debate terá início com uma intervenção livre de cada candidatura sobre a juventude, seguidamente passamos para o período de debate propriamente dito e, por fim, cada candidatura terá a oportunidade de fazer uma declaração final. Este debate não tem direito a perguntas do público. A associação tomou a iniciativa de, através das redes sociais e através do seu e-mail, receber perguntas dos eleitores. Recebemos 3 perguntas, 2 delas estarão integradas no decorrer do debate. A terceira pergunta não será integrada, uma vez que não se adequa ao tema da juventude. Passamos então à apresentação dos candidatos. À minha direita, a professora Manuela Góis, candidata do Bloco de Esquerda, tem 56 anos, é licenciada em História e é professora do 2º ciclo. Foi a primeira eleita pelo Bloco de Esquerda à Assembleia Municipal de Lagos no mandato 2009-2013. À sua esquerda, a doutora Ana Paula Viana, candidata pela CDU, tem 52 anos, é licenciada em Organização e Gestão de Empresas e exerce funções como técnica superior no Centro de Emprego e Formação Profissional do Barlavento, em Portimão. É atualmente membro da Assembleia Municipal de Lagos. Já aqui à minha direita, o professor Fernando Ildefonso, em representação do Movimento de Cidadãos Independentes Lagos com Futuro, encabeçado por Luís Barroso, que por motivos de apresentação de candidatura não pôde estar hoje presente. Tem 52 anos, o professor Fernando, é professor do ensino secundário, com formação académica nas áreas da Filosofia e Psicologia e mestrado em Filosofia Social e Política. Aqui à minha esquerda, a doutora Sara Coelho, em representação da candidatura do Partido Socialista, encabeçada pela professora Joaquina Matos, que, por imprevisto familiar, não pôde estar hoje presente. A doutora Sara tem 46 anos, é licenciada em Psicologia na área do trabalho e das organizações e atualmente exerce funções como vereadora na Câmara Municipal de Lagos. Por fim, e não menos importante, o Dr. Nuno Serafim, candidato da coligação Unidos por Lagos, do PSD, CDS, MPT e PPM, tem 40 anos, é licenciado em Direito e é empresário e advogado. Exerce atualmente funções de vereador da Câmara Municipal pelo PSD. Vamos, sem mais demoras, começar então esta troca de ideias. Por sorteio efetuado com todas as candidaturas, chegámos à conclusão que seria a doutora Ana Paula Viana a iniciar, pelo que tem a palavra. Ora, boa noite a todos. Saúde a Associação Agarra pela iniciativa de promoção deste debate, na pessoa do Dr. Hugo Pimentel. Cumprimento todos os candidatos aqui presentes nestas mesas, enfim. Um cumprimento muito especial ao público, por ter vindo. Há muitos jovens na plateia. Lamento é que todos os candidatos não estejam presentes, o que iria permitir ainda uma melhor troca de ideias. Apresento-me neste debate como uma cidadã independente do Concelho de Lagos, onde nasci e sempre tenho residido, e onde sou candidata pela lista da CDU a Presidente de Câmara. Sou consciente e praticante dos valores da democracia e estou profundamente interessada em contribuir para o desenvolvimento do processo harmonioso e justo da minha terra. Para a decisão de aceitar esta candidatura, contribuiu em muita experiência nos últimos quase 4 anos como eleita na Assembleia Municipal de Lagos, que me permitiu um maior conhecimento dos problemas do Concelho. Revejo-me no lema da CDU: trabalho, honestidade e competência.
Lagos, quanto a mim, está transformada em produto de consumo turístico. Lagos não pode ser apenas a presença física de edifícios, belas praias e sol. São as pessoas que, nas suas variadas expressões, quer de trabalho, relações sociais e efetivas, cultura e memória, que fazem uma cidade. Lagos não pode apenas servir e viver para o turismo. Os residentes de Lagos têm que bem viver e não sobreviver nesta nossa cidade tão bela. O lema que defende nestas eleições em Lagos é ouvir a população, construir o futuro, que exprime claramente como iremos assentar a nossa gestão autárquica ao serviço dos municípios, visando uma melhor qualidade de vida e coesão social. Neste lema damos uma atenção muito especial a temas que intervêm a juventude, desde as questões da natalidade, da infância, da escola e do apoio à família, até à criatividade da juventude na inovação nos campos de atividade, baseados na cultura, no conhecimento e a investigação científica, por forma a potenciar o desenvolvimento do Conselho. Assim, espero que este debate possa contribuir para esclarecer o projeto distintivo da CDU, pelo menos na parte que diz respeito aos jovens. Muito bem, Fernando Ildefonso tem a palavra, 2 minutos, por favor. Muito boa noite a todos, então, e a todos os convidados. Eu queria fazer uma pequena observação, porque estamos aqui num debate sobre um tema muito delicado, que é a juventude, e quando nós fomos convidados, eu não posso deixar de fazer referência a este facto, fomos convidados para o mesmo dia em que estava a decorrer, e está a decorrer o nosso jantar de apresentação de candidatura, que é um momento importante, como todos devem imaginar. E tentámos, com alguma celeridade e tolerância, argumentar a favor da alteração desta sessão. E pela palavra do então presidente da Garra, foi-nos inflexivelmente dito que não, que seria assim, se não viessem, teríamos de ter paciência, e logo de seguida publicou no Facebook alguns comentários muito despropositados acerca da nossa eventual não-vinda, que não estaríamos preparados para assumir as nossas responsabilidades, etc. Portanto, o Luís Barroso não está aqui, estou aqui eu, mas é juventude, e é um tema muito precioso e muito valioso, especialmente porque, vindo de um jovem dirigente associativo, esta posição de inflexibilidade, porque depois, mais tarde, falei com o Hugo Pimentel, e até poderia ter sido possível termos dialogado nesse sentido, houve aqui, portanto, uma situação que me faz questionar sobre a integridade destas atitudes que visam a comunidade. É uma associação subsidiada pela Câmara, é uma associação que teve um apoio extraordinário, como poucas têm no início da formação, e sentimos que houve aqui um claro jogo obscuro de interesses que não sabemos quais, mas é bom que fique claro que estamos aqui para representar o movimento com toda a dignidade, mas sofremos esta intolerância incompreensível. E se tivermos em conta que estamos aqui a falar de formação de jovens, é só para terminar, é muito delicado o facto de ser este tipo de juventude que é escolhida como símbolo, como é o caso do Partido Socialista Lagos, como mandatário da juventude. Realmente é uma questão que eu quero que fique registrada, porque vocês merecem esta transparência. Nós somos um movimento que se impõe pela transparência e pela integridade, e, portanto, é importante conhecer-se estes meandros para depois o debate decorrer naturalmente e em prol de um bom esclarecimento de todos. Muito obrigado. Nuno Serafim, 2 minutos, por favor. Muito obrigado. Desde já, boa noite a todos os presentes. Quero aqui deixar o meu testemunho em relação a este debate e dizer claramente que dou os parabéns ao doutor que está aqui a mediar, o nosso debate, até porque este debate só ocorre pelo esforço e dedicação que o mesmo teve e a paciência que teve também para liderar e, de alguma forma, nos trazer todos aqui. Os meus parabéns, foi um prazer conhecê-lo e desejo-lhe a maior sorte em relação ao debate que está aqui até lugar.
Dito isto, obviamente que tenho que concordar com dois dos meus colegas que anteriormente interviram e penso que, obviamente, que o debate perde aqui alguma dinâmica pelo facto das lideranças não estarem aqui presentes. Mas isso talvez demonstre ou não, e no fim veremos, o respeito que também alguns têm para a juventude. Nesse sentido, queria deixar aqui esta minha posição em relação a essa situação. E falando de juventude, a juventude é o futuro. E o futuro constrói-se no presente. Nós na coligação Unidos por Lagos, que é um conjunto de partidos e movimentos e cidadãos independentes de Lagos, queremos e devemos lutar para que sejam aplicadas a Lagos políticas locais de juventude viradas para o desenvolvimento sustentado socioeconómico. A maior parte dos temas que nós vamos trazer aqui são temas delicados à juventude, são obviamente barreiras e obstáculos que a juventude hoje em dia tem na sociedade, tanto a nível do emprego, como a nível da habitação, como a nível cultural. Nesse sentido, aquilo que nós pretendemos, e a nossa coligação pretende, é criar os mecanismos necessários para, de alguma forma, tentarmos desbater aqueles obstáculos que temos que fazer face, e os jovens, de uma forma mais premente, no início daquilo que é o seu percurso, tanto laboral como social. Nesse sentido, a coligação, obviamente, estará sempre ao lado da juventude e na busca das melhores políticas locais de apoio aos jovens. Muito obrigado. Muito obrigado, professora Manuela Góis. Tem 2 minutos. Ora, boa noite a todos e a todas. Muito obrigada por terem vindo. Em primeiro lugar, gostaria de fazer uma saudação especial à Associação Agarra, não só por ter tido esta iniciativa, não só porque inicia uma prática em Lagos que não é comum, este debater de ideias e propostas entre candidaturas, como permite o maior esclarecimento da população em relação às propostas das diferentes candidaturas. Gostaria apenas de salientar que não se pode falar de juventude como um compartimento próprio e estanque na política. Não se pode falar de juventude sem falar de economia, de ambiente, de educação, etc. Posto isto, queria referir que Lagos terá que ser cada vez mais um concelho sustentável, onde se viva e trabalhe todo o ano. Isto para os jovens e para os menos jovens. O que é que se passa com os jovens? A verdade é que estes fazem a sua escolaridade e, quando chegam à altura de ir para a universidade, saem de Lagos. Têm que sair de Lagos para fazer a sua formação universitária. E a verdade também é que depois não voltam. E porquê é que eles não voltam? Não voltam pela razão de não quererem voltar. Eles não voltam porque não encontram aqui, na terra onde nasceram, condições de vida e de trabalho que incentivam a sua fixação. Daí termos nós, Bloco de Esquerda, como grandes prioridades do nosso programa, o combate à precariedade, à sazonalidade e à criação de incentivos à habitação. Falando dos jovens que ainda estudam, debatem-se com a necessidade da existência de mais uma escola básica de segundos e terceiros ciclos neste concelho. Há que resolver esta questão e há que ter vontade política para o fazer. Um polo de formação profissional em Lagos contribuiria para os jovens terem não só uma profissão, como também para poderem ter o seu próprio emprego. É importante o investimento no ensino profissional e técnico. Temos que voltar a valorizar este tipo de ensino, que sofreu um demérito em relação ao ensino superior. Viver e trabalhar em Lagos todo o ano, de uma forma sustentada, é um dos propósitos da nossa candidatura. Muito obrigado. Doutora Sara Coelho, tem 2 minutos. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostava de agradecer à Associação de Jovens Agarra o fato de ter organizado este debate. Como já foi dito, é o primeiro debate deste género que temos aqui, vai ser certamente interessante. Não queria deixar de agradecer também a presença do público neste auditório, porque de facto nós poderíamos estar aqui a debater, mas sem estes lugares que aqui temos ocupados, hoje não faria sentido que este debate se realizasse só num conjunto mais restrito, mas sim perante uma assistência alargada como temos aqui. Em relação à Agarra, tenho que enaltecer o facto de ser a primeira associação em Lagos que vai para além das associações de jovens associadas ao ambiente escolar e vai também para além das associações de jovens associadas à política.
No que respeita à minha presença aqui, gostava de dizer que o Partido Socialista é um partido que pensa por várias cabeças e, portanto, não por uma só. Na ausência e na impossibilidade da Sra. Presidente estar aqui, conforme já foi referido, tem questões familiares. Nós todos temos competência e capacidade para avançar e para assumir o nosso programa e para o revelar junto de vós. Em relação ao programa do PS e àquilo que vamos falar, pois nós tivemos, conforme é sabido, este último mandato de 4 anos, tivemos na Câmara Municipal. Foram anos de recuperação económica e financeira, anos muito importantes, e foram anos em que também vencemos os desafios a que nos propusemos e vencemos novos desafios que não estavam inicialmente previstos. Portanto, consideramos nós, mais do que aquilo que prevíamos inicialmente. E consideramos que temos condições para continuar. Surgiram novos desafios, surgiram novos problemas derivados das alterações da própria economia e estamos prontos para tocar com esses problemas para a frente, para os resolver. Conclua, por favor. E para continuar nestes próximos 4 anos. Em relação aos jovens, só mesmo para concluir, gostaria de afirmar que estamos também disponíveis e achamos que os jovens, sendo um contributo para o futuro, para providenciar e para proporcionar uma série de programas, alguns em continuidade, que permitam que os jovens sejam autónomos, conscientes, participativos, e é isso que nós queremos na sociedade futura. Muito obrigada. Obrigado a todos. Estava prevista uma ronda extra de 1 minuto para cada candidatura, caso pretendam esclarecer alguma coisa deste período inicial. Alguém julga necessário? Não? Vamos então avançar para o período de debate. Este debate terá 4 temas centrais: o associativismo, a educação, a habitação e emprego. Vamos então começar pelo associativismo e pedia que a doutora Ana Paula Viana começasse. Como é que a CDU pretende criar dinâmicas para envolver os jovens no desenvolvimento da cidade? Ora, a CDU já tem, mesmo tendo apenas um vereador na Câmara, já tem apresentado muitas propostas nesse âmbito. Foram aprovadas em diversos órgãos, quer na Câmara, quer na Assembleia Municipal, mas que nunca foram executadas. Portanto, a existência do Conselho Municipal de Desporto foi uma proposta com regulamento pela CDU. Conselho Municipal de Desporto este que teria assento para todos. As escolas, os clubes, associações, estruturas de saúde, segurança, entre muitas. Este nunca avançou. Também propusemos, e vamos propor, se formos eleitos, a retoma da Gala do Desporto, em que se faria o destaque de jovens atletas que se distinguissem nas variadas áreas, nas variadas modalidades. O direito ao desporto, como todos nós sabemos, é um direito constitucional como meio de valorização humana e desenvolvimento e personalidade. E integração na vida social, pelo que o apoio no desporto, começando logo pelo desporto escolar, envolvendo as escolas, é muito importante. É importante o apoio à formação nos escalões mais jovens, no apoio às instalações, transporte, apoio monetário e logístico. Daí que fazia sentido uma proposta que é nossa de regulamento ao associativismo. Portanto, muitos jovens iniciam a prática desportiva em associações e daí que achamos muito importante a tal regulamentação do associativismo. Portanto, é necessário que se definam as regras que balizem a atribuição dos subsídios, outros quaisquer apoios às associações, para que todos saibamos de que forma é que esses subsídios são aprovados. Portanto, respeitando uma equidade, transparência, rigor e imparcialidade. Formas de participação desses jovens, apoiando as associações de estudantes. Foi também proposto pela CDU e será concretizado, se formos eleitos, o Fórum da Juventude, onde todos podem participar em todos os assuntos
de forma presencial ou, eventualmente, de forma virtual, tal como agora está a ser transmitido pelo Facebook. Também será possível criar lá um fórum. Um local com disponibilidade para ouvir e debater ideias, por forma a que as mesmas possam avançar. Também nós temos a ideia, já propusemos, o mês de maio, o mês da juventude, onde seriam lançadas iniciativas para a juventude, com concertos, debates, envolvendo escolas, associações, toda a comunidade em geral. Assumimos aqui o compromisso também de fazer funcionar o Conselho Municipal da Juventude. Sabe-se que a lei prevê 4 reuniões ao ano e posso-vos garantir que neste ano que decorre ainda, certo é, apenas reuniu uma vez a 4 de abril. Queria que terminasse para dar a palavra aos candidatos, por favor. Ok, só um momentinho mais. Portanto, queríamos também propor a revitalização do espaço jovem. Já o fizemos e temos ideias para isso. Muito bem. Ia pegar exatamente nesta questão do Conselho Municipal de Juventude para perguntar ao professor Fernando Ildefonso o que acha deste organismo atualmente e que projetos, as propostas têm para o futuro. Bom, não sei se me estão a ouvir bem, creio que sim. Em relação a este, eu tenho outras coisas para dizer sobre o associativismo, mas se me pergunta diretamente sobre o Conselho Municipal, eu penso que a minha companheira de debate já fez referência à disfuncionalidade deste órgão, não só por este facto que referiu, mas também pelo facto de me parecer não ser um Conselho Municipal da Juventude. Me parece mais um Conselho Municipal sénior, porque eu tenho aqui uma lista dos membros, que são 8, cerca de 8 sensivelmente, e depois tenho os membros convidados que será mais ou menos na mesma ordem. E isto o que é que reflete? Reflete falta de maior dinamismo nas associações juvenis, para estarem também representadas e fazerem deste Conselho da Juventude um verdadeiro Conselho da Juventude. E depois eu fiz a pesquisa em algumas atas desse órgão e reparei que o máximo que um órgão teve foi 5 elementos da juventude. Ou seja, os outros teriam tido 2, 4 e 3 e pouco mais. Ou seja, há de facto uma aparência de normalidade institucional, mas na realidade não funciona. Eu posso vos dizer que numa ata na ata número 19, estavam 2 elementos da juventude, sendo todos os outros séniores. E o debate, isto foi em 2016, o debate centrou-se em torno das razões pelas quais os jovens não apareciam. Passou-se grande parte do tempo, só apareceu o jovem da juventude socialista e o jovem da juventude comunista. Só estavam lá esses 2 jovens. Nós, aqui em Lagos, eu estranhamente venho-me habituando a perceber que uma coisa é a realidade, outra coisa é aquilo que se monta para parecer aquilo que não é na verdade. E aqui o Conselho Municipal da Juventude, para ser mais direto, tem muitos condicionalismos. Primeiro, não aceita membros com menos de X elementos. No seu regulamento estará essa disposição. Depois, não se tem em conta a qualidade, mas a quantidade. Até podem estar a desenvolver um excelente trabalho, mas não têm os elementos suficientes, não estão representados. E depois, como veem, nós temos poucas associações aqui. Infelizmente, há uma dinâmica. Aquilo que há, por grande força de quem faz parte destas associações, funciona bem e com muita garra, agora sim, muita garra e muita vontade, mas há pouco. Nós temos, basicamente, as associações de estudantes, que uma escola parece nunca ter lá aparecido, apareceu a Júlio Dantas, 1 ou 2 vezes. Depois temos as juventudes políticas, dos partidos políticos,
que inerentemente estão aliadas aos partidos que representam, e depois temos o Teatro Experimental de Lagos e, neste caso, os Escoteiros, e agora sim, agora há a Garra, que não está representada lá, creio eu, por não ter elementos em número suficiente. Portanto, vejam que este Conselho Municipal podia ser um excelente interface de comunicação, de debate, de reflexão, de tomadas de decisões que beneficiassem o coletivo dos jovens e os colocassem numa dinâmica verdadeiramente ativa, e temos um órgão de fachada, que na verdade não faz o seu trabalho, não cumpre a sua missão. Eu posso-vos até ainda adiantar mais uma, só para perceberem que isto são factos, não são meras conjecturas. Professor Fernando, se quiser falar de outras questões de associativismo, peço sim, que muito passe. bem. Então é só dizer isto. Numa ata extra do dia 2 do 12 de 2014, não havia um plano para ser apreciado. Há um documento matriz que determina legalmente que se faça um plano para ser depois apreciado, e não havia. E há um deputado, penso que o José Manuel Freire, que coloca a questão: mas porquê é que não temos isto? O que é que se passou? Portanto, para o ano seguinte vamos ver se fazemos. Ou seja, na verdade não funciona, e era importante, é um órgão muito, muito importante. O nosso vereador do Movimento Lagos com Futuro e os nossos deputados municipais têm chamado muitas vezes a atenção para esta disfuncionalidade, mas também não têm tido receptividade. Relativamente aos outros aspectos, para seguir a sugestão do Hugo Pimentel, eu iria dizer que o associativismo é um catalisador de energia empreendedora e deve ser, pelo seu caráter formativo e pedagógico, incentivado ao mais alto nível. Nós temos algumas associações, mas, e eu posso dizer porque estive na direção do Clube de Judo de Lagos durante 4 anos, e estão aqui alguns representantes desportivos que comigo também trabalharam, e existe um perigo iminente, e isto vem a propósito daquilo que eu penso sobre as associações juvenis. Devem ser cada vez mais autónomas, não independentes, porque não podem ser, infelizmente, ainda, mas devem ser mais autónomas e libertarem-se cada vez mais da subsidiodependência. E, neste sentido, ainda há muito clientelismo nestas associações. E digo isto porque, nas associações desportivas, nomeadamente nos clubes desportivos, onde eu fiz parte do trabalho durante 4 anos, aprovou-se um contrato de programa que foi posto em funcionamento o ano passado. Assinei-o eu pela primeira vez. Há muitos anos que não se fazia. Um avanço discutível na sua oportunidade, mas um bom avanço. As organizações esportivas passaram a ter apoios financeiros quando tinham deixado de o ter há uns anos atrás. Tem mesmo concluir. Contudo, no regulamento de atribuição das verbas, existe uma verba que é atribuída aos técnicos coordenadores, mensal, de 100 euros, que é atribuída pela comparência trimestral do técnico coordenador na Câmara Municipal. E isto, onde é que vai desembocar? Esta verba põe de parte completamente o poder de decisão do Presidente da Direção de um clube. O Presidente da Direção de um clube está mandado ou mandatado para atribuir aquela verba, não pode decidir por si próprio. Portanto, há aqui uma intenção de manter um cordão umbilical de controlo sobre os clubes, que acaba por penalizar mais uma vez o crescimento e a maturidade destas organizações, porque é como se estivéssemos ainda com alguém a comandar e tira a autonomia, tira o sentido de responsabilidade da gestão dos próprios clubes. Isto não pode acontecer. É um associativismo perverso que leva a que as direções e os responsáveis nunca se sintam completamente livres de tomar as decisões que tomem, porque estão coagidos a fazer aquilo que o Executivo entendeu ser da sua autoria. E, portanto, isto é perverso e eu fiz esta apresentação, pedi para retirarem esta cláusula deste contrato de programa e ficou exatamente na mesma, nada mudou, porque parece-nos que há aqui uma necessidade de controlo e de manter. É como aquele pai ou aquela mãe que mantém o filho sob o jugo até aos 30 ou até aos 40 anos. Depois disso, ele já nunca mais vai ser autónomo. E aqui parece-me que queremos manter o associativismo dependente. E isto penaliza bastante
e digo-vos que é com conhecimento de causa, não é só como membro deste movimento que estou, e estou a defendê-lo nos seus pressupostos democráticos e de transparência, mas é um facto e isto tem que ser mudado. Muito obrigado. Dr. Nuno Serafim, este catalisador de energia empreendedora que falava o professor Fernando faz sentido? As associações devem servir como catalisador de energia? E será que ele está a funcionar bem? Se não está, porquê que não está e o que é que se pode fazer para que esteja? Sim, senhor. Ao fim e ao cabo, isto acaba por ser um círculo. Esse catalisador, para haver esse catalisador, tem que haver autonomia, transparência e independência. As associações são importantíssimas no sentido em que podem agregar nelas próprias um conjunto de pessoas que, de uma forma livre, se associam com um determinado objetivo. Quando essa liberdade, e essa independência e essa transparência, obviamente, não tem reflexo, não existe, obviamente que deixamos de ter o tal catalisador que estava a falar. Deixa de ser visto, esse tipo de empreendedorismo e associativismo deixa de ser visto como uma energia positiva para levantar desconfiança. Desconfiança que o professor Ildefonso ali manifestou e anteriormente também já tinha sido manifestado. Obviamente que nós não queremos isso. Nós acreditamos que o associativismo é positivo, que o associativismo é uma forma cada vez mais da sociedade civil intervir naquilo que são os assuntos e as necessidades da comunidade, porque cada vez mais temos todos a perceber que vivemos em comunidade e que as soluções da nossa comunidade passam pelo facto de todos nós participarmos nessas decisões. Porque também é fácil nós criticarmos apenas sem nos incluirmos no processo de decisão, ou no processo de escolha, ou no processo de atingir uma solução. E, nesse sentido, acho que aquilo que todos nós buscamos é um associativismo que seja definido por uma autonomia cada vez maior, sem essa questão das subsídio-dependências que foram sendo criadas e que, de alguma forma, restringem até a própria ação das associações e, obviamente, que nós, na coligação, acreditamos no associativismo, mas um associativismo crítico, um associativismo presente, em que as pessoas façam parte da solução e não apenas mais uma entidade para reunirmos, pedimos ao Conselho Municipal de Segurança e faltar um, não aparecer o outro. Não. Depois acreditamos num associativismo com uma gestão em rede, em que tem que haver uma partilha. Quer dizer, nós criamos uma associação ou várias associações e depois não haver, por parte do município, uma partilha naquilo que é a gestão dos dossiês que dizem respeito aos objetivos dessas associações, acaba por as próprias pessoas que se envolvem nessa realidade, acabam-se por desligar facilmente com o correr do tempo. Nesse sentido, aquilo que nós temos e pretendemos é que as pessoas que, ao fim e ao cabo, se associem e que, de forma voluntária e autónoma e independente, como disse ainda há pouco, se juntem, que o façam de forma livre e de forma direta, podendo criar aqui a tal massa crítica que tanta falta faz ao nosso Conselho. Em relação às associações aqui do Conselho, e em relação àquela questão de manter o contacto com os clubes esportivos e os jovens e acolher os jovens, pois temos aqui, obviamente, que mudar a forma como a Câmara vê os clubes e como trata os clubes e as associações. Temos que integrar dentro daquilo que é esta política também o resto daquilo que faz isto funcionar. Por exemplo, no inverno nós temos jovens nossos que moram em Odiacha ou que moram em Bessafrim e nós não temos transportes públicos para eles poderem, depois do treino, voltarem às suas localidades. Quer dizer, tudo isto está integrado. Quando nós olhamos para a nossa cidade, para o nosso concelho e para as realidades que o afetam, que o rodeiam, nós temos que perceber que estamos a falar de um organismo, direi quase de um organismo vivo. E temos que saber integrar nas atividades do município, temos que saber integrar dentro das atividades da própria sociedade esta realidade. O associativismo jovem, o associativismo dos clubes, os associativismos culturais, quer dizer, tudo isto tem que funcionar em rede e tem que ser um espelho daquilo que é a nossa sociedade. Se nós começarmos a restringir e começarmos, ao fim e ao cabo, a pôr em causa a autonomia destas associações, pois
perdemos massa crítica, perdemos também a vontade das pessoas de forma livre se associarem. Nesse sentido, obviamente que nós pretendemos que tudo seja gerido de outra forma. Terminasse a sua intervenção sobre sem dúvida. Queria aqui deixar uma palavra que a minha experiência em relação às associações de estudantes é muito positiva. Às associações de estudantes que existem em Lagos. Temos participado com algumas em diversos fóruns e digo que, nesse sentido, as associações de estudantes são um bom exemplo daquilo que se tem feito em Lagos e que têm-se renovado de ano para ano e são um exemplo que a juventude dá a outras faixas etárias que provavelmente e outras realidades sociais que poderão aprender algo com eles. Muito obrigado. Passava agora a palavra à professora Manuela Góis. Considera que as associações são um bom motor para o desenvolvimento da cidade e do concelho? Por princípio, o movimento associativo é um bom motor de desenvolvimento do concelho. Essas associações devem ser autónomas, como aqui já se referiu, criativas, devem contribuir para a formação dos jovens na área musical, ambiental, por aí fora. Agora, um bom motor de desenvolvimento do concelho é sempre o movimento associativo. Quer mais? Diz. Se quiser explorar o tema, esteja à vontade. O tema do associativismo. Do associativismo. Eu acho que os jovens podem envolver no desenvolvimento da cidade de várias formas. É necessário que tenham vontade para isso. Existem várias associações de voluntariado onde nós assistimos a uma participação efetiva de jovens, como por exemplo a Cadela Carlota, mas existem outras onde isso não se verifica, ou sei lá, as associações desportivas por aí fora. Por exemplo, associações ambientais, isso não se verifica tanto. Eu penso que a ação da autarquia pode contribuir para um maior envolvimento dos jovens nas associações, mas refiro de novo que são eles que têm que ter essa vontade. E têm que ter essa vontade sem esperar receber um prémio ou algo em troca. Existem também equipamentos na cidade e destinados aos jovens que poderiam funcionar de outra forma. É, por exemplo, o caso do Espaço Jovem, que poderia dinamizar mais a formação dos jovens para áreas como a cidadania, a intervenção social e até mesmo a política. Podia organizar debates, workshops sobre os mais variados temas e tendo assim um maior papel na promoção da cidadania e do pensamento crítico. Biblioteca Municipal também poderia ter um papel mais interventivo, de maior proximidade com os jovens e com os menos jovens. A criação de uma base de dados online, por exemplo, podia ser um primeiro passo nesse sentido. Nós consideramos que existem bons espaços no município, mas falta alguma articulação entre os mesmos. Cada um tem a sua programação, essa programação é estanque e acabam por se fechar. Poderia existir uma maior partilha, acabam por ser dirigidos a públicos muito específicos. Deveriam abrir-se, articular programações que fomentassem o convívio intergeracional. Muito obrigado, professora. Passava agora a palavra à doutora Sara Coelho. Estas questões do Conselho Municipal da Juventude, da vontade dos jovens ser também muito importante para as associações, como é que o Partido Socialista vê todos estes problemas, digamos assim? Bom, os jovens são o futuro, portanto é de extrema importância a participação dos jovens, nomeadamente no Conselho Municipal da Juventude. As associações que estão representadas as associações de jovens que estão representadas no Conselho Municipal da Juventude, de facto têm tido alguma dificuldade em comparecer e nas últimas reuniões nós chegámos à conclusão que algo teria efetivamente que mudar. Muito provavelmente iremos começar por alterar os horários do próprio Conselho Municipal da Juventude, uma vez que as reuniões decorrem à noite, muitas vezes coincidindo com o período em que os jovens estão a estudar. Porque não se quer, não se pense que a Câmara quer um Conselho Municipal da Juventude sem jovens e sem que os jovens possam, de facto, debater e pôr em cima da mesa, junto com os variados representantes das forças políticas que estão presentes na cidade, portanto, debater esses problemas e encontrar soluções para eles é o que a gente quer. É o que todos nós queremos, certamente.
E, portanto, vamos, a partir do próximo mandato, aqueles que ficarem, creio que essa questão deverá ser colocada em cima da mesa, a alteração de horários e o repensar desse Conselho, que é de extrema importância. No que respeita às associações desportivas, eu ouvi aqui, de facto, algumas coisas que considero muito engraçadas, pois que se, por um lado, diz-se que os clubes não são autónomos, que há um certo clientelismo e que são controlados pela Câmara Municipal, por outro lado, ouvi dizer que faz falta a intervenção da Câmara Municipal junto dos clubes. Portanto, não percebi muito bem no que é que ficamos, mas posso dizer-vos, efetivamente, o que é feito. Durante os anos em que tivemos uma crise económica e financeira, a maioria dos clubes viu os apoios da parte da Câmara Municipal diminuir ou até deixar de existir. Mas com a retoma da capacidade financeira, faz todo o sentido que a Câmara Municipal, como entidade social que é, e nós temos que olhar para todo o meio em que estamos inseridos, olhe para os clubes e pergunte aos clubes quais são as suas carências. E por clubes estou-me a referir aos clubes, quer desportivos, quer aos clubes na área cultural. E, portanto, neste momento, nós damos efetivamente apoio aos clubes, mas não há aqui nenhum aproveitamento dos elementos da direção, ao contrário daquilo que foi dito, porque não é isso que se pretende. Aquilo que se pretende em relação aos clubes é que tenhamos uma oferta cultural, no caso dos clubes ligados à cultura, e no caso dos clubes ligados à área desportiva, uma oferta desportiva que seja complementar entre si, diversificada, não só no que respeita às áreas culturais e desportivas, e diversificada também ao longo do ano. Agora, que não se pense que a Câmara não dá apoios, por exemplo, para comprar equipamentos, quer sejam vestuários, quer sejam equipamentos técnicos, quer seja mesmo para melhorar as condições das sedes, dos funcionamentos dos próprios clubes. É claro que sim, a Câmara tem essa obrigação. E tem a obrigação de apoiar um clube também consoante o número de participantes que está nesse clube. Portanto, isso é feito. Não existe ainda um regulamento, foi aqui falado, mas existem regras muito definidas, existem normas muito definidas e muito bem definidas, quer no que diz respeito ao apoio ao associativismo desportivo, quer no que diz respeito ao apoio ao associativismo cultural. Portanto, quem quiser conhecer essas normas, elas estão expressas e são claras perante todos. Ainda no que diz respeito ao associativismo, nós queremos que os jovens estejam envolvidos no desenvolvimento da cidade, como é óbvio. Os jovens têm ideias que, por vezes, nós que já estamos noutras fases da vida, podemos não nos lembrar imediatamente. Portanto, queremos que os jovens participem e um exemplo disso é o orçamento participativo que foi alargado, por exemplo, aos 16 anos de idade. Os jovens podem apresentar as suas ideias e elas são desenvolvidas no âmbito do município. Temos um orçamento próprio para isso. Por vezes falta um pouco mais de participação e, portanto, apelo às associações de jovens e a toda a comunidade em geral, todos nós temos importância nisso e é isso que a Câmara pretende e que vai continuar a fazer. Apelo a todos que, de facto, participem, que nós vamos continuar a insistir, quer junto dos jovens, quer junto dos clubes, quer junto de todos aqueles que trabalham com as camadas mais jovens, nomeadamente a biblioteca que trabalha com os jovens, os agrupamentos escolares têm muitos apoios e muita programação que é oferecida para os jovens e por aí fora. Poderia continuar, mas ficaria sem tempo. Muito obrigado. O professor Fernando Ildefonso pediu a palavra. Sim, na verdade, os clubes ainda não têm capacidade financeira nem atividades económicas que justifiquem a sua independência. Daí eu ter dito há pouco que era muito difícil pretendermos a independência dos clubes. Agora, uma coisa é haver uma articulação com os serviços da Câmara Municipal no sentido de tornar mais autónomo, gradualmente, a vida dos clubes. Outra coisa é criar um contrato-programa, por exemplo, que retira a autoridade ao seu presidente, ao presidente da direção de um clube, de gerir os dinheiros que vão para o clube de acordo com aquilo que são as prioridades do clube. Quando e eu vou acrescentar, doutora Sara, quando se escreve que há uma verba de 100 euros que vai ter que ser dada ao coordenador técnico que vai reunir com a Câmara trimestralmente,
não é respeitar a decisão do presidente de um clube, que pode entender que aqueles 100 euros não são necessários ou apenas parcialmente para pagar as deslocações de um técnico à Câmara. Nesse sentido, o presidente do clube está obrigado, quer queira, quer não, a entregar aquele dinheiro ao técnico coordenador que vai reunir à Câmara Municipal. São esportivos que estão aqui também, neste espaço. Cheguei a colocar a hipótese de essa verba poder ser gerida pela direção noutro sentido, aquisição de material que a Câmara não pode suportar, em vez de estarmos a reforçar o vencimento do técnico que já recebe do clube. Tem mesmo de terminar, senão não tem tempo para os próximos temas. Isto não foi tido em conta, ficou exatamente assim. Eu tenho o contrato de programa que assinei o ano passado e está bem claro que aquele valor é para ser entregue ao técnico coordenador que vai reunir à Câmara. Muito bem. Quer a direção entenda que sim ou não. Isto é ingerir na direção, é ingerir na vida dos clubes. Vamos ouvir as palavras da doutora Sara, que pediu. Não há nenhum contrato de programa que obrigue os clubes a atuar desta ou daquela maneira. Posso mostrar depois. Não obriga, peço desculpa, mas não há nenhum contrato de programa que obrigue um clube a ir nesta ou naquela direção. Os contratos de programa são elaborados, e volto a referir, quer no que respeita às associações desportivas, quer no que respeita às associações culturais, tendo por base a própria programação dessa mesma associação. E tendo por base um orçamento para essa programação. A partir daí, a Câmara define quais são os apoios que pode atribuir. E atribui os apoios às associações. Agora, a partir daí, dizer que o presidente da instituição fica cativo, é comprado, que é isto que está a querer parecer pela Câmara Municipal. Não coloque palavras na minha boca, eu não disse comprado, eu disse que está a querer parecer cativo de uma função, que é gerir esse dinheiro. Eu não interrompi, portanto não me interrompa, se não se importar. Creio que o debate correrá certamente melhor. Agora, mantenho e afirmo que não há qualquer contrato de programa que obrigue a que elementos da direção tenham que ter o comportamento A, B ou C perante a Câmara. Há, sim, há reuniões periódicas com a Câmara. Claro que tem que haver. Então, ainda há bocado falámos, e estavam-se a queixar, que a Câmara não coordena devidamente os clubes. A Câmara tem que saber o que é que os clubes estão a fazer, até porque inclui a programação dos clubes na divulgação que temos. Nós divulgamos no nosso site essa programação. E, portanto, há outra coisa que a Câmara pede. Pois, se a Câmara dá apoios financeiros, depois pede o relatório daquilo que foi gasto. Tem que ser muito breve. Colocado assim, eu estaria inteiramente de acordo consigo. Aliás, essa é a minha tese. A realidade não é essa. E volto-lhe a dizer, se consultar o contrato de programa assinado com os clubes o ano passado, não sei como é que foi este ano, o ano passado, isto está lá perfeitamente claro. Essa verba, só exclusivamente essa verba, destinada aos coordenadores que vão reunir trimestralmente com os serviços do desporto, essa verba é para eles diretamente. Não passa pela autonomia de decisão do presidente do clube. Vamos terminar para este tema. Sugiro que consulte não é verdade. Não é verdade. Vamos terminar este tema. Passamos então para a educação. Pergunto à doutora Ana Paula Viana que projetos têm para o Parque Escolar do Concelho? A CDU, de imediato, não pode afirmar, dizer vamos construir escolas. A rede escolar, a única forma de mexer no parque escolar é através da carta educativa, que, pelo que julgo saber, está a ser feita uma revisão. Há, de facto, a ideia da necessidade de uma nova escola, básica, 2 e 3 ciclo, mas só com a conclusão do processo da revisão da carta educativa é que, de facto, poderemos adequar a rede escolar. Agora, uma coisa é certa, a necessidade de envolver quer estudantes, pais, escolas, toda a comunidade envolvente para, de facto, alterar corretamente e ter um bom resultado para a rede escolar, no sentido de é isto que vamos fazer. Portanto, neste momento está a ser revista, penso que não poderemos afirmar que vamos construir mais escolas. Sobre a educação propriamente,
Os incentivos, uma das subquestões que eventualmente nos teriam feito chegar, que seriam debatidas aqui, era de que forma é que podíamos incentivar o aumento para o ensino superior. Pronto. Não pode ser só uma iniciativa da Câmara. Parte principalmente da situação do país, da situação económica do Conselho, do emprego é fundamental e na nossa zona é muito sazonal. Portanto, temos que combater primeiro... Já vamos ao emprego, vamos essa situação para depois, de facto, permitir que os pais possam avançar a colocar um filho a estudar. Sabe-se, é sabido que as bolsas de estudo foram propostas pela CDU em 88 e 89. Houve um interregno nos mandatos do PS em que esteve à frente o Dr. Júlio Barroso, e agora, neste mandato, também proposta pela CDU, as bolsas de estudo retomaram. Mas temos consciência que, de facto, esse valor é simbólico, portanto, elas estão, de facto, reativadas, mas é simbólico e, de facto, 200 e poucos euros não dá para avançar, para colocar qualquer filho a estudar. Fala-se também muito num polo universitário aqui em Lagos. O polo não tem propriamente as mesmas vivências que a universidade. Portanto, um polo aqui em Lagos, para que cursos? Sinceramente, a CDU assume o compromisso de que não faz muito sentido, não seria razoável um polo universitário em Lagos. Portanto, nós assumimos essa posição. Temos a oferta da Universidade do Algarve, temos também um polo universitário em Portimão e que, mesmo assim, há grandes dificuldades em frequentar. Daqui a Portimão não há compatibilidade de horários de transporte. Portanto, mesmo assim, a 20 km de distância, portanto, é complicado. Portanto, criar aqui um em Lagos, não queremos. Apostamos, sim, numa oferta de cursos de pós-graduação, que até poderiam ser feitas no período de verão e aí, preferencialmente, também virados para a economia do mar. Portanto, nessa situação. Nós valorizamos e temos que apostar numa escola pública, gratuita e universal. Isso, sem dúvida nenhuma. Já neste mandato em que estivemos, fizemos uma proposta para aumentar o número de operacionais nas escolas, é fundamental. Portanto, voltar o reforço, sabemos que, de facto, já lá estão alguns, mas reforçar ainda essa situação. Promover o aumento da oferta, a começar logo no pré-escolar, a iniciar aos 3 anos, também foi nossa proposta, e muito importante também assegurar a educação inclusiva e garantir plenos direitos das crianças e jovens com necessidades especiais. Bem, muito obrigado. Professor Fernando Ildefonso, perguntava-lhe em relação à criação de um polo universitário no Algarve, o que é que acham? Nós defendemos, o Movimento Lagos com Futuro defende que um polo universitário não é. Nós sabemos que Portimão tem, que o Silves tem, aliás, Silves tem quando poderíamos nós ter tido, porque essa proposta foi feita, inclusive quando a doutora Joaquina era vice-presidente e o doutor Júlio Barroso, e poderíamos ter negociado essa presença cá desse polo do Instituto Piaget. Eu penso que mais do que a formação em si, como estava a dizer a minha companheira de debate, é claro que Portimão tem, se calhar daqui a Portimão uma viagem curta não se justifica. A questão é ver esse polo como um móvel de desenvolvimento local. Não é apenas ver o produto em si, mas é o processo que leva a que esse polo possa vir a ser um fator dinamizador dos nossos jovens, da empregabilidade, porque sabemos que onde há mão de obra especializada há apetência para se criarem projetos, empreendedorismo, empresas novas. Nós estamos ligados ao turismo, nomeadamente o Instituto Piaget forma profissionais na área da saúde, na área das massagens de lazer, etc. Tudo isso está associado à nossa fonte
principal de exploração económica. E, portanto, eu penso que foi uma oportunidade perdida, mas ainda estamos a tempo, e eu creio que esse polo universitário seria uma mais-valia importante. Claro que tínhamos que articular com as empresas e com uma rede escolar que caminhasse no sentido de não ser só o polo isoladamente, mas haver toda uma formação escolar que leva a que se justifique um polo universitário aqui. E aqui iríamos para a vertente mais predominante, que é o turismo, e procurar formar jovens e profissionais em todas as valências que o turismo implica. Muito obrigado. Dr. Nuno Serafim, sobre esta questão do polo universitário e sobre o parque escolar, qual é a vossa posição? Olha, temos uma posição muito clara em relação ao parque escolar. Nós, nos últimos 4 anos, sofremos uma degradação enorme do parque escolar, todos nós, do parque escolar e, ao fim e ao cabo, de todos os espaços públicos, em razão do estado das contas do município. Nós achamos que devemos apostar na manutenção e reabilitação do parque escolar e acreditamos seriamente que temos que arranjar uma solução para a escola da Praia da Luz. É uma escola que necessita, neste momento, necessita de uma escola nova, a nossa comunidade. Temos a questão do ODIAS também, que é uma situação premente que devemos aí apostar na renovação daquela parte mais antiga e no aumento da oferta escolar aí. Nesse sentido, não queremos voltar ao tempo em que o Partido Socialista mandou fechar a Escola dos Bombeiros, mandou fechar a Escola de Barão, de Sargassal, Meia Praia. Não. Queremos fazer a renovação, a manutenção do parque escolar e queremos apostar na construção destes novos 2 equipamentos ou requalificá-los. Em relação ao polo universitário, tenho sérias dúvidas que a própria cidade e concelho, como está neste momento estruturado, seja capaz de receber um equipamento dessa natureza. Nós temos os jovens à procura de habitação que não têm lagos. Vamos criar um polo universitário quando nós próprios e depois não temos as condições necessárias no Conselho para os acolher, e depois dos acordos de Bolonha, em termos daquilo que é o ensino superior, parece-me cada vez mais complicado que isso exista. Devemos apostar, sim, na capacidade dos nossos jovens cada vez mais conhecerem outras realidades, ao fim e ao cabo, de outros países e de outras zonas, captarem valências a nível dos Erasmus e outros programas que estão disponíveis para que se capacitarem cada vez mais com os instrumentos necessários para fazerem face, ao fim e ao cabo, àquilo que será o mercado de trabalho. Relativamente aos incentivos achamos que é uma matéria muito importante, o aumento dos incentivos para os níveis de conclusão do ensino superior. Nós temos muitos jovens que iniciam o seu percurso do ensino superior, mas depois não o concluem. Abandonam o MEE por falta de condições económicas, financeiras, a distância que existe entre uma coisa e outra, entre o local onde vivem e as universidades. A Câmara Municipal tem vindo nesse sentido, e acho que todos os grupos aqui presentes têm vindo a apostar no aumento das bolsas de estudo, e cada vez mais a Câmara ter aí uma perspectiva de intervenção positiva, prémios de excelência, e aqui aquilo que eu acho que é mais importante é cada vez mais criarmos esta ligação entre aquilo que é a educação e o que é o mercado de trabalho. A Câmara Municipal ser o motor principal junto da economia real para capacitar os jovens de terem estágios remunerados na nossa economia, no nosso mercado de trabalho. Fazemos essa interligação entre o mercado de trabalho e o município, e aí a importância das próprias associações jovens como a Garra, que poderá ter um papel essencial na captação e na gestão de dossiês desse género. Penso que em relação à educação, a questão prende-se cada vez mais em qualificar os espaços, em dar oportunidades formativas aos nossos jovens e, obviamente, capacitá-los para eles lidarem com o mercado de trabalho. E isso acho que é essencial para o município. Depois temos outra realidade, temos a realidade dos técnico-profissionais, que é uma realidade importante para o mercado atual, a educação intermédia, e nesse sentido acho que a Câmara Municipal pode ter um papel fulcral, fazendo o tal diagnóstico daquilo que o nosso mercado precisa e das capacidades que os nossos jovens precisam para serem integrados nesse mercado e darem aí, obviamente, darem cartas e mostrarem que são, obviamente, capazes. Muito obrigado. Passava agora a palavra à professora Manuela Góis. Sobre tudo o que já se disse, qual é a posição do Bloco de Esquerda? Portanto, sintetizando,
O enfoque é dado, a nível da parte escolar, na necessidade de uma nova escola de ensino básico, segundo e terceiro ciclos. As atuais escolas estão superlotadas, sabemos de algumas que tiveram, inclusivamente, que recusar alunos porque não tinham espaço. Já disse aqui que defendemos a criação de um polo de formação com cursos profissionais. Este seria um caminho para os jovens criarem eventualmente o seu próprio emprego. Em relação ao polo de ensino superior, é evidente que ele seria um módulo de desenvolvimento da região. Portanto, qualquer aposta na educação é um módulo de desenvolvimento de uma região. Portanto... Muito bem. Neste momento, Lagos é um dos concelhos que está abaixo da média nacional em relação a pessoas com mais de 23 anos com ensino superior concluído. Que incentivos, ou o que é que a Câmara pode fazer para que esta tendência se invirta? E isto são dados dos últimos censos de 2011. Professora Manuela, ainda. Portanto, pode atribuir bolsas de estudo, não é? Se for o caso de o jovem, portanto, ter carências económicas. Pode tentar trazer para a localidade, para Lagos, precisamente essa tal formação. Muito bem. Penso eu. Muito obrigado. Doutora Sara, face a tudo o que foi dito em relação ao Parque Escolar do Concelho, a esta criação do Polo de Ensino Superior, o Partido Socialista mostra-se favorável, nomeadamente à criação do ensino superior em Lagos? É uma questão que tem que ser estudada, mas já a partir à semelhança de algumas opiniões que já foram manifestadas, queremos que não temos, pelo menos neste momento, condições para receber aqui um polo universitário, até porque temos um polo universitário muito perto, em Portimão, e consideramos também que a Universidade do Algarve deve manter-se forte. Portanto, enquanto houver aqui perto polos universitários relativamente frágeis, nós pensamos que não faz sentido criar um outro polo universitário, que começaria por ser um polo pequeno, aqui em Lagos. Há também a questão, de facto, da habitação. Os jovens que teriam que vir para cá teriam que procurar habitação, que neste momento é um problema que está em cima da mesa. Já lá vamos? Sim, mas está associado à questão do polo universitário. Falou-se aqui, e se me é permitido continuar, falou-se na falta de investimento nas escolas, o que eu discordo, absolutamente discordo. Não nos podemos esquecer que neste mandato nós reforçamos o quadro de pessoal que está nas escolas, e isto também é investimento nas escolas, como é óbvio. Reabilitámos a Escola Básica Sofia de Melo Breiner, que foi batizada recentemente. Está uma escola completamente nova e convido-vos a irem assistir à inauguração, que vai decorrer já na próxima semana. Reabilitámos, e estamos ainda a reabilitar, iniciámos, aliás, a reabilitação do Parque de Jogos da Escola das Naus, que era algo que também necessitava já há algum tempo, e neste momento, mais dia menos dia, estará a iniciar-se finalmente a construção da entrada da Escola Júlio Dantas. Aquilo que nós temos previsto nos próximos 4 anos é, de facto, investir. Onde? Investir na requalificação das escolas cuja requalificação ou reabilitação está a faltar, nomeadamente a Escola da Luz, a Escola de Espiche, que neste momento tem horário duplo, que é aquele horário em que há uma turma de manhã e uma turma à tarde, e que é necessário que aquela escola seja alargada. A Escola de Odiastre também necessita de uma requalificação e está previsto para os próximos 4 anos. Temos ainda que estudar a requalificação do antigo ciclo preparatório, mas isso depende daquilo que vier na Carta Educativa. A Carta Educativa é um documento que permite prever a evolução populacional, nomeadamente dos jovens, neste caso da população escolar, ao longo de um determinado período de tempo, e nós precisamos saber, vamos ter mais jovens nas escolas? Sim, faz sentido fazer uma nova escola. Não vamos ter, temos que repensar aquele espaço com outro objetivo. Ao nível de incentivos para a frequência de jovens no ensino superior, nós aprovámos muito recentemente o regulamento de bolsas de estudo,
um regulamento completamente novo. Recordo que nos anos anteriores nós tínhamos um regulamento que definia um número mínimo de bolsas a atribuir. Este último ano foi um número extraordinário, 45, mas, e eu tenho que insistir nisto, com a retoma da capacidade financeira na Câmara, nós chegámos à conclusão que tínhamos condições para atribuir bolsas a todos aqueles que se candidatem e que tenham um rendimento per capita inferior ao indexante de apoios sociais, que é um índice que é utilizado para fazer o cálculo dos apoios sociais. Portanto, neste momento, todo e qualquer jovem que se candidate para frequentar o ensino superior tem esse apoio, desde que o rendimento tenha aquele valor. Premiamos também o mérito na frequência do ensino superior. Portanto, há uma série de medidas que têm sido implementadas. Prevemos ainda no próximo mandato, isto para integrar os jovens, para os ajudar a nível da orientação, fazer um viver o verão, mas orientado para o emprego. Ou seja, nós neste momento temos jovens que estão em atividades de lazer ao longo do viver o verão. Iremos estudar a possibilidade de ter jovens a efetuar pequenos estágios, pequenos momentos de contacto com o mundo profissional que as escolas não lhes podem proporcionar durante o período das férias do verão. Isto vai ajudar a que fiquem mais orientados na escolha de um curso, mais orientados na escolha até de uma área do ensino do nível secundário e, portanto, serão essas as grandes apostas. Muito bem, muito obrigado. Ainda em relação ao tema da educação, há algum dos presentes que quer acrescentar alguma coisa? Temos de avançar? Eu gostaria de acrescentar ainda, muito breve, exatamente quanto à Praia da Luz, é um projeto que já tem terreno comprado e era de toda a urgência, obviamente, avançar-se com essa escola. Faz parte do nosso projeto, caso sejamos eleitos, exatamente iniciar a construção dessa escola, porque é emergente, para além de todas as questões que foram colocadas sobre o melhoramento do parque escolar. Outra questão que eu gostaria de acrescentar é exatamente a questão da não conclusão dos cursos superiores. Nós corremos aqui o risco de manter a sazonalidade do trabalho e os nossos estudantes... Já vamos ao Pronto, emprego. é só para ligar a educação ao trabalho, sim. Ao mundo do trabalho. E nesse sentido há uma ligação que pode ser acautelada e programada para evitar que os jovens se habituem ano após ano ao trabalho sazonal e deixem de ir para a universidade por causa dessas razões. E, portanto, criar aqui também uma articulação com o mundo do trabalho mais permanente. Muito obrigado. Agora, ficam-nos a faltar dois temas, habitação e emprego. Como eu referi no início, houve pessoas que nos enviaram questões que gostavam de ver respondidas aqui no debate. E para iniciar exatamente o tema da habitação e do emprego, eu vou ler a pergunta que o Fábio Gonçalves nos enviou por e-mail e que diz o seguinte: tendo em conta a desertificação e a fuga por parte dos jovens do nosso concelho rumo aos grandes meios urbanos do nosso país, que propostas e planos têm para combater essa problemática? A falta de emprego e de habitação são, sem dúvida, as grandes razões para que, infelizmente, os jovens sintam necessidade de abandonar o nosso concelho. Posto isto, em relação à habitação, a doutora Ana Paula Viana. Em relação à habitação, portanto, a nossa proposta estruturante para os 4 anos é, de facto, o Programa Municipal para a Habitação. Há que aumentar a população residente e evitar a saída de jovens. É fundamental. Programa Municipal para a Habitação, de que forma? Habitação para alugar com rendas acessíveis, portanto, também não podem ser rendas exorbitantes. Autoconstrução apoiada por promoção municipal ou em parcerias. Proceder à reabilitação das habitações camarárias, que são cerca, penso eu, de 360. E incentivos eficazes para a utilização de terrenos que se encontram desocupados e recuperação de casas arruinadas. Tem-se perdido muito o hábito das associações e cooperativas para a habitação. Foram exemplos bem-sucedidos a Prohabitação, a Chesgal, a 30 de Junho, a Lacóbrica, a Bijovem. Portanto, há que retomar essa situação.
Para os jovens, nós sabemos que, de facto, existe a Porta 65, um apoio de arrendamento a nível nacional, mas não é suficiente esse apoio. Haverá que criar programas específicos dirigidos à juventude, no sentido de que, independentemente que as habitações pudessem ter um caráter provisório, até os jovens reunirem condições por uma habitação definitiva. Mas, para isso, há a necessidade também de acabar, e vamos falar depois, com o emprego sazonal. Portanto, está tudo interligado. Muitos jovens também que saem, de facto, para o ensino superior, como aqui se falou. Para poderem desenvolver, muitas vezes, a atividade que escolhem por opção deles, têm, de facto, nesses casos, ficar por fora, porque, de facto, Lagos não tem a oferta que têm. Portanto, para eles, portanto, poderem regressar à sua terra natal. É muito importante a participação na definição das necessidades por parte dos jovens. Os jovens têm que aparecer, os jovens têm que dizer o que, de facto, precisam e necessitam. Podem dizer que isto é tudo agora, estamos em eleições, promete-se tudo. Nós não achamos isso, nós achamos que isto é uma medida estruturante e que será para ser realizado ao longo do mandato. Só muito brevemente, para verem o quanto é urgente e emergente a necessidade de habitação, agora até, se calhar, muito prejudicado pelo alojamento local, a não existência de habitação. Na última atribuição em Bem-Safrim de casas, concorreram 219 famílias, 56 foram excluídas porque não reuniriam as condições. Dos admitidos, 163 foram distribuídos 16 fogos. É que, de facto, urgente estruturar o parque habitacional, inclusive mesmo em novas construções por privados, claro, em apartamentos, se é possível prever uma situação de que, sim senhora, para venda, mas há uma parte da própria construção dos apartamentos que poderiam ser destinados a aluguer por jovens. Muito obrigado. Professor Fernando, e vamos nos centrar no tema da juventude. É fácil um jovem arrendar ou comprar casa em Lagos? Claro que não. Claro que não, e pelas razões que já foram expostas, um jovem início de vida, início de carreira, é levado a ir para Portimão, é levado a ir para a zona da Mexilhoeira, onde eu tenho alguns jovens ex-estudantes que optaram por viver lá porque a casa era mais barata, à volta de 15 mil euros, e a mesma casa com as mesmas dívidas. Portanto, é evidente que sim, é evidente que Lagos sofre esse problema, e é um problema que tende a agravar-se caso não sejam tomadas medidas. Neste caso, é necessário, o problema existe, mas é necessário objetivar melhor como abordá-lo. E tínhamos que fazer um estudo, e o Movimento Lagos com Futuro prevê fazer um estudo sobre as tendências dos jovens para residir em Lagos. E também, quando se fala em residências a custos acessíveis, não tem que ser forçosamente no centro da cidade de Lagos. Nós achamos que a periferia também precisa de ser povoada, também precisa de ter famílias a viver, e, portanto, não temos de estar a pensar logo em terrenos que até no setor imobiliário são economicamente muito vantajosos e que não vão ao encontro das bolsas de jovens. Pois bem, e é a lei do mercado que funciona, nós não podemos alterar. Agora, o que podemos condicionar é analisar o PDM e avaliar a possibilidade de se poderem fazer construções a custos acessíveis em áreas periféricas. Como já gastou muito tempo, pedi-lhe mesmo que fosse muito breve. É essa a ideia, é começarmos por aferir da necessidade de quantos jovens ou pretenderão ou pensarão voltar a Lagos ou viver em Lagos. E, a partir daí, desencadear todo o processo para se avaliar a possibilidade de se construírem esses fogos a custos acessíveis. Muito obrigado. Dr. Nuno Serafim, que apoios podem ser dados ao arrendamento jovem? Eu, se calhar, passava um bocadinho por cima do jovem e dizer para todos. O problema da habitação em Lagos não é dos jovens. O problema da habitação em Lagos é transversal a todas as faixas etárias. E Lagos está a perder por isso.
está a perder por isso, porque, obviamente, que depois o nosso mercado de trabalho exige recursos humanos e nós não temos capacidade de fixar recursos humanos no Conselho. E isso é importantíssimo. É importantíssimo termos essa capacidade até para renovação e para conseguirmos atingir o tal objetivo do emprego, que também procuramos, e então a habitação é uma coisa que é transversal. E para os jovens, obviamente, ainda mais difícil se torna, dada, obviamente, por vezes a falta de capacidade financeira para tal. Nesse sentido, eu tenho uma posição diferente dos meus colegas, porque a Câmara Municipal de Lagos, como provavelmente a maior parte sabe, é um dos maiores proprietários do município. A Câmara Municipal tem terrenos que estão integrados no PDM, que são suscetíveis de ser alvo de construção a custos controlados. A Câmara Municipal é uma das poucas entidades, a par das cooperativas, que algumas em Lagos funcionaram e outras não, porque nós sabemos que existem processos de insolvência que ainda hoje correm, por gestão danosa. O que é que acontece? Nós temos um Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana que, neste momento, tem mecanismos e temos fundos disponíveis para investir na habitação, porque este problema não é um problema de Lagos. Isto é um problema transversal no Algarve, que é uma zona que está muito pressionada em termos daquilo que é os interesses imobiliários, e a Câmara Municipal aqui tem um papel decisivo para conseguir, ao fim e ao cabo, criarmos aqui os equipamentos necessários para, de alguma forma, darmos respostas a essas necessidades. Tanto a nível da habitação a custos controlados, que serão os mecanismos, que será um mecanismo que a Câmara Municipal pode se recorrer e poderá, de uma forma mais rápida e expedita, criar aqui valor para termos habitações disponíveis. Depois temos a questão do arrendamento e ao fim e ao cabo, por parte da Câmara Municipal, apoiar o arrendamento jovem, mas temos uma coisa muito interessante. Nós temos, dentro do centro histórico, nós estamos a falar de uma área de reabilitação urbana, onde existem N mecanismos de apoio à aquisição, de apoio ao arrendamento, de apoio, ao fim e ao cabo, à fixação de pessoas jovens e não jovens no centro. Agora, o que eu acho que tem que haver aqui é, por parte da Câmara Municipal, definir isto como uma prioridade. Porque se nós formos, ainda há pouco, a colega da CDU falou que houve 16 casas que foram distribuídas a Bensafrim, que estavam fechadas já há não sei quantos anos. Que estavam fechadas, estavam abandonadas, estavam no meio de um processo burocrático que a Câmara Municipal não constrói há quantos anos habitação a custos controlados ou habitação social. E é isso que temos que ver. A Câmara tem que aceitar, e o próximo Executivo tem que definir a habitação como um desígnio do município, não só em relação aos jovens, mas em relação à fixação de recursos humanos e de dar às pessoas que aqui residem e que aqui trabalham capacidade para poderem adquirir e ter casa própria. Porque os preços de mercado, e ao contrário do que o professor Ildefonso disse, são muito díspares. Nós, neste momento, temos um mercado em Lagos que a diferença para um apartamento T3 na zona agora, por exemplo, de Santa Mar, em relação a Portimão ou em relação a Lagoa, estamos a falar da ordem das várias dezenas de milhares de euros. E nós, assim, não temos capacidade de prover aos nossos jovens e a todos os outros as condições necessárias para viver no Concelho. E isso tem que ser um desafio que temos que enfrentar. Muito bem, muito obrigado. Professora Manuela Góis, sobre tudo o que já se disse. Portanto, como todos os outros candidatos referiram, é um dos grandes problemas dos jovens e menos jovens. Também, como referiu, penso que aqui a candidata da CDU, assistimos à proliferação do alojamento local e, portanto, isso vem dificultar e muito o acesso à habitação. A criar incentivos ao arrendamento, por um lado, e, por outro lado, a regulamentar também a questão do alojamento local. Incentivos ao arrendamento, programa a que os jovens se candidatem e ajuda a pagar a renda, investimento na habitação para jovens a baixo custo, investimento em mais habitação social. Achamos que era necessária a realização de um debate sério com a população sobre a situação que se está a viver no que toca à proliferação do alojamento local. O centro histórico está a tornar-se um resort turístico, obrigando os seus moradores a procurarem habitação fora do mesmo. Portanto, isto para justificar que é urgente a regulamentação desta situação e tudo aquilo que a mesma acarreta. Também concordo com aquilo que disse o PSD, que
que um dos próximos, desculpa, Unidos por Lagos, que um dos próximos desafios deveria ser a habitação. Bem, muito obrigado, professora. Doutora Sara, como é que está, afinal, o arrendamento e a compra de casas por parte dos jovens em Lagos? A questão do alojamento, do acesso à habitação é, de facto, uma questão que está em cima da mesa e uma questão que é preocupante. É uma questão que não é exclusiva de Lagos, e eu sublinho isso, e por não ser exclusiva de Lagos, foi criada a Secretaria de Estado da Habitação, por ser um problema, de facto, que é muito mais amplo e vai muito para além da nossa cidade. Aquilo, de facto, que nós pretendemos é corrigir os efeitos que o mercado, essencialmente ligado ao turismo, tem tido sobre o arrendamento, sobre o mercado de arrendamento, e garantir que existe oferta para todos aqueles que residam, que trabalhem ou que queiram até vir a trabalhar e a residir aqui em Lagos. Mas isto não passa pela criação só de medidas a nível local, passa muito e em grande medida pela criação de regras, de legislação, de apoios e de financiamentos a nível nacional, uma vez que o problema é amplo. A nível municipal, nós aquilo que pretendemos é estabelecer programas dedicados à construção de fogos de habitação a custos controlados. Pretendemos ainda criar programas de reabilitação urbana, nomeadamente no âmbito da área de reabilitação urbana, mais conhecida por ARU, promovendo também, assim, a habitação própria e permanente, seja através ou de aquisição ou de arrendamento. Outra medida que pretendemos implementar é avaliar a possibilidade de criar ou de atribuir incentivos, e concretamente referindo-me aos jovens, atribuir incentivos que permitam e que facilitem o arrendamento jovem. Muito obrigado, doutora. Passamos agora ao tema do emprego. Vamos fixar os jovens em Lagos e vamos tentar dar-lhes emprego. No Algarve, o emprego sazonal é um problema recorrente. Em Lagos, principalmente, o desemprego jovem está ainda mais presente. Ia pedir, então, a opinião da doutora Ana Paula sobre este assunto. Pois, consultada que foi a fonte do IFP, em junho deste ano, de um total de 651 desempregados, 153 eram jovens. Mesmo assim, houve uma pequena diminuição em relação a 2016, no mesmo mês. Mas isto não significa que os jovens daqui a 2 meses tenham emprego. Portanto, é sempre o fator sazonalidade e só vocacionado para o turismo. Estes jovens inscritos este ano representavam 23,5% dos desempregados. É muito elevado este número. E ainda assim, deste número não estão aqui incluídos aqueles que estão a trabalhar temporariamente, totalmente fora do âmbito para o qual se formaram. Portanto, em caixas de supermercado, entre outras situações. Portanto, é difícil, portanto, avaliar. A sazonalidade é muito dependente do turismo, por isso há que apostar na indústria também, na agricultura, se não mesmo numa indústria não poluente, como a pequena indústria que já tivemos há uns anos, em relação, por exemplo, às conservas. Aproximar os jovens do tecido empresarial, sim, é urgente. Há que, talvez começando por um fórum do emprego, ouvir as empresas, ouvir as empresas também ligadas à escola, por forma a avaliarmos a curto e longo prazo qual é a necessidade de emprego e daí administrar a formação. Portanto, e aí sim, portanto, tentando apostar na diminuição da sazonalidade, mas não só o turismo, mas os fatores dos setores primários, como eu já disse, agricultura, pesca, temos aí o mar, não pode ser só
o mar usado como a prestação de serviços, que é o que está a acontecer e a ser usufruído. Turismo importante, sim, claro, mas não só. Portanto, há que apostar também, essencialmente, assumindo a cultura como um fator estratégico para o desenvolvimento. Portanto, é muito importante. Muito obrigado. Professor Fernando Ildefonso, em relação a esta questão de aproximar o tecido empresarial dos jovens, como é que isto pode ser feito? Muito brevemente, porque sabe que já está quase a ultrapassar o seu tempo para todos os temas. Bom, eu tentarei ser muito rápido, mas não tinha essa percepção. Contudo, o que importa aqui destacar é o aspecto da economia local. Na verdade, o que nós queremos é que os jovens acabem o seu curso ou a sua escolaridade e consigam ser autónomos e autossustentáveis. Para isso, às vezes pensamos só em grandes empresas e em emprego dado, ou criado por alguém para empregar alguém. E eu aqui defendo que se crie, que a Associação de Jovens Empresários se torne uma realidade. Isto é, um jovem acaba um curso de gestão, não tem emprego. Não estou a falar certamente do Hugo Pimentel, que irá ter, com certeza, mas vamos imaginar. E, portanto, como é que ele pode iniciar uma atividade? Não vamos pensar já numa grande empresa, ele pode pegar no que há localmente e tentar criar uma pequena empresa de caráter doméstico, por exemplo. Nós temos, agora, para relacionar aqui com o setor primário e com o setor secundário, nós temos terras abandonadas que produzem amêndoa, produzem figo e caem ao chão e as coisas não se aproveitam e a terra continua ali. Eu sei que em algumas zonas do norte do país as terras abandonadas foram reapropriadas pelas gerações mais jovens e começaram a criar projetos pequenos, mas sustentáveis. Horta em casa é um exemplo de sucesso que eu conheço na zona de Coimbra, em que os jovens começaram a cultivar com agricultura biológica as terras dos pais e passaram a levar à casa das pessoas o cesto com tudo aquilo que é essencial para uma semana, ou um dia ou dois, não importa agora. E isso funciona. Agora, não os torna ricos, não os torna, obviamente que não, mas torna-os sustentáveis. E falta-nos aqui pensar neste valor da sustentabilidade, uma economia que possa ser sustentável. É claro que aqui temos recursos naturais no Algarve, as pescas permitem ainda criar uma indústria de conservas gourmet que poderá ser viável a nível local, nem que seja para o consumo dos nossos hotéis. Poderia haver protocolos entre as empresas de hotelaria, haver associações de empresários jovens que têm uma ideia, mas que não sabem como aplicá-la. Aqui defendemos um gabinete do empreendedor e do investidor que ajude e oriente os jovens para esta finalidade. Mas ainda há uma outra alternativa, que é o turismo, mas um turismo que visa o prolongamento das atividades durante todo o ano, nomeadamente o turismo sénior. Nós temos aqui o turismo de natureza que não é explorado. O que é que o turismo sénior paga? Paga boas caminhadas, paga um turismo gastronómico de elevada qualidade. Nós não criamos estruturas fora da cidade, muitas vezes, para dar a conhecer a nossa riqueza natural. E, portanto, eu aqui sou um bocadinho menos ambicioso no sentido de fazer riqueza, mas mais ambicioso no sentido da sustentabilidade. Criar uma economia que seja sustentável com aquilo que nós temos. E, portanto, nesse sentido, eu acho que a nossa preocupação iria ser orientar os jovens investidores para esse setor. Só para terminar, estive agora nos Açores, em São Miguel, e eles têm em todos os restaurantes um símbolo com o produto que é local. E está assinalado claramente o que é local e o que não é local. Isto condiciona o consumo e desenvolve localmente a economia sustentável. Muito bem. Passamos então para o Dr. Nuno Serafim. Empreendedorismo é bom, deve-se apostar, mas também é importante aproximar as empresas dos jovens. Há alguma vertente que seja a melhor? Sem dúvida, é um dos grandes temas que temos que fazer face, não só aqui, mas no país e no mundo, porque... Não se esqueça que é um grande tema, mas o tempo já não é... Exatamente. Muito curto. O empreendedorismo é essencial porque nós, quando falamos da questão do emprego e do desemprego, temos aquela tendência de dizer não consegui o emprego. E hoje em dia, a nossa realidade é diferente de há 20, 30, 40 anos atrás. Hoje em dia, cada vez mais o empreendedorismo e a criação do próprio emprego e os mecanismos que o próprio Estado tem e a própria Comunidade Europeia, a União Europeia nos dá, em termos de fundos, em termos de capacitação e formação, são instrumentos que
poderão fazer face a este clima, ao fim e ao cabo, de desapontamento dos jovens em relação ao mercado de emprego. Aí a Câmara Municipal tem e poderá ter um papel essencial, não diria com um gabinete, mas com um programa de apoio e criação ao próprio emprego jovem. Acho que é essencial. Depois temos a questão da sazonalidade, que obviamente é uma questão que nós temos que fazer face, mas temos que fazer face dentro daquilo que é a nossa realidade. Não é ir buscar exemplos de há 30 ou 40 anos ou 50 que existiram cá, porque o mundo é aquilo que nós vivemos e temos que fazer face a eles. E nesse sentido nós temos bons exemplos na nossa região em relação àquilo que pode ser o trabalhar do produto turístico fora da época. Nesse sentido, temos as atividades ambientais. Ali na Vila de Bicho temos um bom exemplo com o birdwatching. Em Monchique temos esse exemplo que falou dos Açores, que é a Câmara Municipal neste momento gera um programa que faz com que os produtores locais sejam os principais fornecedores dos estabelecimentos comerciais de restauração em Monchique. Ou seja, existe aqui uma série e uma panóplia de instrumentos que nós temos à nossa disposição e que têm que ser utilizados de acordo com as características da nossa região, que nós podemos criar valor. E esse valor tem que ser, de alguma forma, e aí só o município poderá ter esse papel, esse valor tem que ser direcionado para a comunidade jovem, que obviamente tem nessa realidade uma capacitação maior do que outros de outra geração mais antiga. Porque, obviamente, os jovens, quando saem da universidade, quando acabam o seu curso, o que é que acontece? Vêm com os instrumentos atualizados, instrumentos de trabalho atualizados, com uma visão mais ampla daquilo que é a realidade local e nacional e internacional, e, nesse sentido, podem eles próprios ser um elemento positivo no desenvolvimento do Conselho. Por isso temos aqui uma panóplia de oportunidades. Muito obrigado. Professora Manuela Góis, emprego sazonal, desemprego jovem. Também já foi aqui falado, é outro dos grandes problemas dos jovens e não só. O emprego que os jovens encontram é sazonal, é precário e a maior parte das vezes desadequado à sua qualificação. Há pouco investimento no emprego e no negócio a longo prazo. Aqui no Conselho também já se falou nisso. A cidade pensa para a época alta e para o turismo de massas. Há que diversificar as áreas em que aposta. Também penso que já foi aqui falado. Por exemplo, turismo de saúde, o ambiente, atividades e produções artesanais. Pensamos também que há que diversificar, já disse, portanto, as áreas em que há investimento. A nível municipal, a autarquia tem que dar o exemplo em relação à precariedade, no combate à precariedade. Há que fazer um levantamento dos trabalhadores precários no Conselho, regularizar essa situação. Basicamente, a Câmara, portanto, não pode ter trabalhadores precários e recibos verdes. Muito obrigado. Doutora Sara, falando do emprego, o que é que tem a dizer? Bom, esta é uma área que me é muito cara, até porque grande parte da minha experiência profissional foi desenvolvida no Instituto de Emprego e Formação Profissional. Eu ouvi aqui a primeira pergunta dizendo que, a propósito do desemprego jovem, que Lagos é um dos concelhos do Algarve com uma taxa mais elevada. Bom, Dados dos censos de 2011. Pois, mas estamos em 2017. Entretanto, embora o Instituto de Emprego não tenha neste momento os dados em termos estatísticos, trabalhados em termos estatísticos, em termos de taxas, tem os dados brutos, tal como foi referenciado pela doutora Ana Paula. Eu estive a fazer algumas continhas e posso dizer-vos que, neste momento, em época alta, Lagos tem uma taxa de desemprego jovem de 1,38%. Portanto, tem uma taxa de desemprego jovem muito baixa. Poderão dizer-me assim, bom, mas estamos na época alta, não é? A época baixa é outra época, tem outras taxas. Tem também uma taxa relativamente baixa, por comparação com a taxa nacional, tem uma taxa de 6,5%. Ao nível médio, Lagos tem uma taxa de desemprego jovem, que é o desemprego entre os 15 até aos 25 anos, é assim que ele é caracterizado, de 3,94%, o que nos coloca, a nível do Algarve, precisamente no meio. Portanto, temos com taxas muito maiores Lolé, Vila Real de Santo António, Lagoa, Castro Marim, Portimão, Albufeira e Alcotim. Estamos na média e não estamos com a taxa mais elevada. Mas, de facto, o desemprego jovem é um problema. E porquê? Porque nós queremos os jovens colocados ou a trabalhar em áreas relacionadas com os cursos que obtêm, com as suas qualificações profissionais. E, portanto, temos, obviamente, que ter medidas de desenvolvimento.
nomeadamente na área do turismo, que é a nossa grande área, temos que o assumir através da diferenciação da oferta turística, que neste momento já acontece, até porque o período da sazonalidade, o pico de trabalho, o pico de turismo aqui, tem-se vindo a estender, quer a montante, quer a jusante. Nós já não temos contratos a iniciar só em abril ou maio e a terminar em setembro, outubro. Neste momento temos contratos de trabalho a iniciar em fevereiro, março e a terminar em novembro, dezembro. Portanto, há muito menos desemprego ao longo do ano. Já percebi que o tempo acabou, vou concluir. Portanto, temos que apostar na diversificação da oferta turística, turismo de natureza, turismo sénior, turismo cultural, o turismo virado para o Golfo, que tem a sua época alta por volta do mês de março. Tudo isto permite que existam vários picos de turismo espalhados ao longo do ano. E, obviamente, que temos que apostar e temos que dar apoio, enquanto Câmara Municipal, em novas áreas, nomeadamente as tecnologias, a agricultura que está a crescer novamente, nomeadamente a agricultura feita pelos jovens, a vitivinicultura que está a crescer aqui no nosso concelho, e já temos vinhos premiados, portanto, os jovens devem apostar nisso e a Câmara, obviamente, dará todo o apoio. E temos também que aproximar os jovens das empresas. Eu há pouco referi, noutra pergunta, a questão do viver o verão, chamemos-lhe viver o emprego. Essas experiências que nós pretendemos fomentar, esse programa para jovens junto do tecido empresarial, vai permitir que as empresas locais conheçam os jovens locais, conheçam o seu valor acrescentado para o seu trabalho e que possam mais tarde, uma vez que os jovens obtenham a formação, possam de facto contratá-los e interessar-se por eles. Haveria muito mais, eu lamento, não tenho mais tempo. Muito obrigado. Todos os intervenientes esgotaram o tempo, para a exceção da professora Manuela Góis. Se quiser fazer mais alguma declaração ainda antes das declarações finais, esteja à vontade sobre qualquer destes temas, seja sobre o espaço jovem, sobre cultura, sobre mobilidade europeia. Se tiver algo a acrescentar, faça favor. Eu penso que disse o essencial das nossas posições. Eu, de facto, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa bastante objetiva e, portanto, acho que não tenho mais nada a acrescentar. Acho que foi tudo mais ou menos dito. Certíssimo. Esgotados então os tempos de todos os intervenientes e abordados todos os temas propostos, associativismo, educação, habitação e emprego, passemos então para as declarações finais de cada candidato. Cada candidato terá 1 minuto e meio para fazer uma declaração final, sendo que depois não poderá voltar a usar da palavra. Mas então pela doutora Ana Paula Viana, por favor, 1 minuto e meio. O tempo é pouco, foi coincidência certamente, mas hoje um dia muito importante para os nossos jovens de Lagos. Já estão a saber os resultados da ingressão no ensino superior. Exatamente, as candidaturas, para quem não sabe, saem hoje ou já devem ter saído. E, portanto, só um apelo final. Portanto, tive a oportunidade de dar a conhecer alguns dos nossos pontos de vista e opiniões sobre uma correta gestão da Câmara. Referi algumas das propostas apresentadas para a CDU, que não, nos vários órgãos que foram aprovadas, mas que não foram executadas por vontade da maioria do PS, mas que continuam com toda a atualidade. As propostas aqui mencionadas são parte integrante do nosso vasto compromisso para com a população do Concelho para serem executadas durante o próximo mandato. Penso firmemente que, com os princípios de cidadania e com o projeto distintivo da CDU, merecerão a confiança dos eleitores no dia 1 de outubro para uma votação na CDU que reforce o número de eleitos para os novos órgãos do poder local ao serviço da população e para o futuro em harmonia, transparência e interação com os municípios. Daí o nosso lema, que foi proposto, ouvir a população, construir o futuro do município de Lagos. Esperamos ter contribuído positivamente para o que se pretendia deste debate. Viva o poder local, viva a juventude do Concelho de Lagos. Muito obrigado. Professor Fernando Ildefonso, 1 minuto e meio. Bom, eu vou aproveitar desde já para fazer um elogio a todo o trabalho desenvolvido pela Garra, e neste caso em particular, e destaco o particular do Hugo Pimentel, que teve, de facto, um papel
muito importante na regularização de tudo isto, todo este processo, e foi o pilar fundamental para manter este debate, que tem a sua importância inquestionável. E também agradecer a todos vocês o facto de nos estarem aqui a ouvir, e espero que tenham saído mais esclarecidos um pouquinho mais. Relativamente ao tema da juventude, sendo eleitos, assim como esperamos sempre, não é? Eu penso que a juventude para nós é a nossa bandeira, porque cada jovem é uma nova família que acaba por recriar e dar sustentabilidade ao espaço em que vive. Nós somos uma cidade com um valor histórico extraordinário, somos uma cidade com valores naturais inquestionáveis e temos muito, muito potencial. Os jovens são para nós a esperança, de facto. É o futuro e é nos jovens com toda a sua capacidade e não nos jovens como instrumentos para seja o que for. São jovens com o potencial que têm e serão sempre incentivados a desenvolver as suas ideias, os seus sonhos, mas com realismo e com organização. E a Câmara tem que ter essa função. Conduzir, orientar e apoiar, nunca se substituir. Porque isso seria perverter o desenvolvimento do próprio jovem. Será apoiar no sentido de ele se tornar autónomo e desenvolver o meio em que nós vivemos, com todo o potencial que isto tem. Muito obrigado. Muito obrigado. Dr. Nuno Serafim, 1 minuto e meio. Muito obrigado. Queria aqui, desde já, felicitar todos os intervenientes no debate e em particular, o moderador. O Pimentel, parabéns. Sem si, provavelmente não teríamos tido debate. Relativamente a esta questão, aquilo que nós apelamos é à participação da juventude. Os jovens têm que participar e têm que ser parte da solução. E para ser parte da solução têm que, obviamente, ter uma participação cívica mais ativa. E acho que a questão do voto é essencial. Eu não vou apelar a que votem na coligação, eu vou apelar a que votem. Independentemente de onde queiram votar, acho que é um direito que vos assiste. E de todas aquelas escolhas que estão aqui presentes, depende apenas de vocês. Aquilo que nós queremos apenas, única e exclusivamente, é, de alguma forma, cada um de nós aqui, por si, apresentar da melhor maneira possível aquilo que é o projeto de cada força política e de cada movimento aqui presente. Nesse sentido, nós achamos que estes últimos 4 anos foram uma perda de tempo. Tivemos 4 anos a pagar dívidas, o Conselho, ao fim e ao cabo, chegou a este ponto com aquelas questões que vocês próprios, jovens, colocaram a nós. Desemprego, falta de habitação, falta de condições para desenvolver-se num mercado de trabalho regular, e isto tudo é consequência das prioridades. E nós, obviamente, queremos, enquanto força política responsável, alterar as prioridades do Conselho no sentido de dar aos jovens e à população em geral as melhores condições possíveis para aqui fazermos, cada um fazer a sua vida e desenvolver o seu projeto de vida. Muito obrigado. Muito obrigado. Professora Manuela Góis. Ora, nós com a participação neste debate quisemos divulgar as nossas propostas, aquelas que temos para a juventude. Quisemos também identificar aquelas que para nós são as áreas mais problemáticas a nível local e que obviamente se articulam com a política nacional, e são a precariedade, a sazonalidade e a habitação. Gostaria de cumprimentar o moderador pela forma como decorreu este debate. Queria dizer que estamos disponíveis para outros debates sobre outros temas e atrevemos-nos mesmo a dizer que era urgente um debate sobre questões ambientais. É preciso viver e trabalhar em Lagos de uma forma sustentável o ano inteiro. Apelamos a que dia 1 de outubro experimentem. Quem não experimentou, votar Bloco de Esquerda. Muito obrigado. Doutora Sara, para terminarmos. Bom, eu gostava, antes de mais, também de agradecer o facto, mais uma vez, o facto de terem promovido este debate. É sempre importante ouvir os vários partidos em conjunto, nomeadamente em relação a questões que nos preocupam a todos. Os jovens têm um papel ativo na sociedade, têm e devem ter um papel ativo na sociedade e são objetivamente de importância extrema. Estes 4 anos de mandato não descuraram de forma nenhuma a importância nos jovens, e um exemplo disso são todas as medidas que foram implementadas ao longo desse período, nomeadamente, e voltando atrás, o apoio ao associativismo jovem, que veio beneficiar
tantos e tantos e tantos jovens. E o investimento na requalificação das escolas também, a contratação de pessoal que veio resolver uma série de problemas também a nível das escolas e outras tantas medidas que não vou neste momento repetir. Foi aqui falado que são apresentadas várias propostas, nomeadamente pela CDU, que não são aprovadas pela maioria do PS. Eu devo referir que nem todas as propostas têm enquadramento no programa do PS e que foi há 4 anos atrás a escrutínio público. Portanto, o PS é um partido aberto a todas as propostas, mas tem um programa que foi devidamente aprovado, referindo novamente aos 4 anos atrás, mas que tem que manter aquela linha que foi a linha que foi a votos e que foi a que obteve maioria. A Câmara não tem que se substituir aos jovens, a Câmara tem que acolher os jovens, tem que ouvir as suas ideias e implementá-las a par com todo o ideário que vem no nosso próprio programa. Portanto, esperamos que os jovens possam participar, que todos participem e que tudo corra bem nestes próximos 4 anos. De facto, muitas medidas novas venham aí, como aquelas que, entretanto, foram discutidas. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Sara. Meus senhores e minhas senhoras, como se costuma dizer, o tempo voou. Espero que tenha sido um bom sinal. Esperamos que esta troca de ideias tenha servido para esclarecer muitos jovens e as suas famílias. Apesar dos contratempos que tivemos com a organização deste debate, a Agarra fica feliz por ter sido concretizado e relembra que o objetivo primeiro desta associação é trabalhar em prol da juventude, independentemente do Executivo, que está em funções na Câmara Municipal de Lagos. Independentemente do moderador e dos candidatos presentes, pretendemos ouvir as ideias de cada candidatura e o último objetivo é transformar Lagos num município mais próximo dos jovens. Relembro que quer a posição em palco, quer a ordem das intervenções foram sorteadas antes do debate com todas as candidaturas presentes. Todas as ideias apresentadas ficarão certamente registadas pela Agarra e podem contar connosco, e principalmente o próximo Executivo, para a construção de um município melhor para os jovens. Resta-me agradecer à equipa do Centro Cultural de Lagos pela disponibilidade e pelo apoio e desejo uma boa noite a todos e agradecer a vossa presença em nome da Agarra. No próximo dia 1 de outubro, não fiquem em casa, vão às urnas e exerçam o vosso direito de voto. Muito obrigado.